Nossa primeira web, tá? Com o pessoal aí, Senai de Rio Verde, e vamos trabalhar, né, sobre eletricidade. Muito bem. Então vamos lá. Seguinte. Antigamente, pessoal, eu vou utilizar isso aqui como rascunho. Antigamente, a física, ela era dividida e estudada em três grandes áreas. Nós tínhamos a mecânica, eletricidade eletricidade e o magnetismo. Como eu disse, essas três áreas, elas eram estudadas de maneira separada. Mas, em 1864, o físico e matemático escocês James Clerk Maxwell desenvolveu quatro equações que uniram a eletricidade com o magnetismo. E aí virou o eletromagnetismo. Magnetismo. Beleza, pessoal? Olha, que vocês tiverem uma dúvida, pode me parar que eu respondo, viu? Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo. Beleza. Então, surgiu essa modalidade, o eletromagnetismo. Pois muito bem. A essência de toda a matéria são os átomos, certo? Átomos é a menor partícula divisível de um elemento, beleza? Então, o que acontece? Esses elementos que constituem a matéria, esses átomos, são partículas o quê? Indivisíveis. Mas eles têm cargas internas que têm cargas próprias. Por exemplo, dentro de um elétron nós temos os prótons que têm cargas o quê? Positivas. Nós temos nos átomos cargas elétricas o quê? Negativas, que nós chamamos de elétrons. E os nêutrons? Os nêutrons têm carga o quê? Neutra. Certo? Tem carga neutra. Pois muito bem. E como que a gente vê isso microscopicamente falando? Vou compartilhar com vocês essa tela aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Estão vendo a tela? Só um instantinho. Sim.
Beleza. Então, Sim. para demonstrar isso, eu vou fazer assim. Vou abrir esse software. Esse aqui é um software muito conhecido, é o PET, tá? Da Universidade do Colorado. Você vem em traduções e tem aqui em português. Deixa eu achar aqui. Português, Brasil. E vou mostrar para vocês como que acontece microscopicamente um átomo. Eu tenho aqui os elementos da tabela periódica, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês a carga resultante, o número de massa, e vou mostrar se o átomo, nesse caso, né, vai ser o quê? Estável ou instável. O que vocês querem que pegue primeiro? Os nêutrons, ou os prótons ou os elétrons, pessoal? Nêutrons. Nêutrons. Quantos? Um ou dois? Quantos? Um? Dois. Dois? Olha só, dois nêutrons. Vamos ver. Carga resultante, 0. Número de massa, 2. E agora? E agora? Prótons ou elétrons? Elétrons. Elétrons, 2 também? Ou 1? Um? Pode ser 2 também. 2 também? Vocês viram através dessa balança aqui, pessoal, que os nêutrons, o quê? Eles não têm o quê? Carga própria, são o quê? Eletricamente o quê? Nêutrons. Então, quando a gente jogou aqui os elétrons, a balança aqui identificou que a carga resultante é o quê? Negativa, certo? Mas agora eu vou jogar os prótons aqui. Qual átomo que virou aqui? Um só. Então ficou o quê? Hidrogênio. E vocês podem perceber o quê? Que está o quê? Instável. Porque eu tenho 2 nêutrons com apenas um próton. Eu tenho que equilibrar essa balança. Então jogo, olha aí, se tornou o quê? Estável. É através disso aqui, pessoal, que os grandes cientistas fazem a bomba de hidrogênio. Eles retiram os átomos da molécula de hidrogênio, ela fica instável até o momento em que, quando esses íons estiverem aqui circulando e for acionado, ela libera o quê? Grande quantidade de energia. Mas agora mudou o quê? Para o hélio. Então se tornou o quê? Estável. Mas eu vou colocar mais elétron. E o que virou, pessoal? O número de massa continuou o mesmo, continuou com 4, mas olha só, a carga é tão negativa que o único jeito é fazer o quê, pessoal? Colocar o quê? Estou apontando para ele. Prótons. Muito bem. Instável. Instável. Vai ficando instável. Olha a carga mudando lá na balança. -4. -3. -2. -1. 0. Mudou até o elemento, um neônio. Mas como está instável, o que acontece? É jogar o quê? Nêutrons. Vai jogando nêutrons. Vai diminuindo a instabilidade. E o número de massa o quê? Vai aumentando. Certo? Vai jogando. Vai jogando. Se tornou estável. Você pode jogando. Vai ficando estável de novo. Vai ficando estável. E ficou completamente instável. Por que o último que eu joguei me deixou instável? Porque além de você já cumprir toda a carga resultante aqui, que tem o quê? Positivo com negativo, quando você mexe no nêutron, o que acontece? Você faz com que ele tire o quê? O equilíbrio da balança, certo?
Porque o nêutron ele vai fazer a associação, ele vai ser o equilíbrio entre os prótons e os elétrons, correto? Então, se eu colocar um a mais, é como se eu estivesse colocando mais um peso. Então, ficaria o quê? A probabilidade de ser instável em relação ao número de elétrons ou ao número de prótons aumentaria essa quantidade. Ok? Todos entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Visualizaram como que acontece? Olha o que acontece quando é nuvem. Apenas na nuvem eletrônica. E aqui nós temos o quê? As órbitas. Adicionando, como ficaria? Instável. Mas em órbita, eu tiro um nêutron, fica estável. Beleza? Todos viram isso aí, pessoal? Certo. Positivo. Beleza. Então vamos mais adiante. Vocês estão vendo aqui meu slide? Sim ou não? Sim. Beleza. Então vamos lá. Nós temos o quê? Algumas formas de eletrização. Por atrito, por contato e por indução. Como que acontece por atrito? Eu pego um elemento como, por exemplo, um bastão de vidro e uma folha ou então um pedaço de lã e fricciono ele, ou seja, vou esquentar ele com o calor, né? Adicionando o quê? Atrito, atritando ele. Você pode perceber que lá depois vai ficar o quê? Quente. Mas houve o quê nesse local? Uma movimentação de cargas elétricas. E aí eu peço que vocês, se estiverem com um caderno, anotem isso aí que é importante. Quando estiverem prontos, eu vou ditar, tá ok? Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar, tá bom? Tô pronto já. Beleza. Escrevam assim: cargas elétricas têm como princípio a conservação das mesmas. Ponto final. Isso significa que cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas, vírgula. Mas sim movimentadas ou induzidas em um determinado material. Movimentadas ou? Induzidas num determinado material. Seguinte, pessoal, é a mesma coisa aqui. Eu tenho um material aqui, eu tenho esse cubo aqui, vocês estão vendo. Beleza? Muito bem. O que que acontece? Eles são por atrito.
eu venho com um pedaço de lã e esfrego somente essa face aqui que eu estou fazendo o quê? Estou pintando de verde. Pego um pedaço de lã ou de papel ou qualquer coisa do tipo, pedaço de pano, e faço somente a fricção, né, por contato apenas desse lado. O que vai acontecer? As cargas elétricas que estiverem nessa face de frente, eu estou colocando 1, na de cima 2, na de 3, 4, e de trás 3, embaixo 4 e aí por diante, essas cargas vão migrar para essa região. Então vai haver o quê? Um Professor, acúmulo de cargas. Pois não? tá na tela da tabela periódica lá, daquela tela ou não? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, beleza? Estão vendo agora? Agora sim. Beleza. O que acontece, pessoal? Que nem eu estava falando, eu peguei um cubo, né, e friccionei essa parte aqui de verde, para ilustrar que eu friccionei, né, peguei um pedaço de pano ou lã e friccionei e atritei essa parte aqui. E o que acontece? Nesse lado aqui, dessa face do cubo, nesse 2 ou nesse 3 que fica atrás, ou 4 aqui de lado, ou 5 aqui embaixo, o que acontece? Há uma, entre aspas, uma migração, há um fluxo de cargas que vai ter o quê? Maior concentração nessa parte em que eu friccionei. Porque eu friccionei por atrito, ou seja, eu atritei, utilizei força mecânica para o quê? Para que surgisse uma grande concentração aqui nessa área, beleza? Todo mundo compreendeu isso aqui, pessoal? Sim ou sim? Ou quer que volte? Sim, deu para entender. Beleza. Agora vamos por contato. O que acontece por contato? Eu tenho aqui uma esfera, certo? Eu vou falar que essa esfera aqui é carregada. Ela está sendo carregada. Um circuito aqui, eu vou rapidamente desenhar um circuito aqui. Tem uma resistência aqui. Tem aqui uma tensão, uma resistência. Consequentemente, vai vir o quê? Corrente para cá. E se vem corrente, vem cargas. Certo? Beleza? Muito bem. E vai aqui o quê? Ter o surgimento de quê? Cargas elétricas nessa esfera. Por contato, o que acontece, pessoal? Se eu chegar mais perto essa esfera do cubo, o que acontece? Se aqui, nessa superfície, eu tenho grande concentração de cargas negativas, então, nessa face do cubo que estiver mais perto, eu vou ter grande concentração de quê? Cargas, o quê? Positivas. E por que isso acontece? Devido à lei de Coulomb, certo? Em que ele determinou o seguinte, ele preconizou o seguinte, que cargas de mesmo módulo, ou seja, positivo com positivo, sofrem o quê? Repulsão. Sofrem repulsão. Repulsão. E que cargas de módulos diferentes, ou seja, positivo com negativo, sofrem o quê? Atração. Beleza? É por isso que fala o seguinte, que os opostos o quê? Se atraem. Negativo com positivo, positivo com positivo, repulsa. Negativo com negativo, se repulsa. Mas positivo com negativo, se atrai. Ok? Devido a esse princípio aqui. E por indução? Como que acontece? Por indução, eu vou pegar aqui esse cubo e vou querer o quê? Energizar ele. Como que eu faço? Ligo ele. Tenho aqui uma resistência. Vamos supor isso aqui.
Ligo ele a esse circuito, tem mais uma resistência aqui. Só para ilustrar. Uma fonte de tensão. Aqui uma resistência R1. Aqui uma resistência R2. E aqui uma tensão. Então, o que é que acontece? Vem uma corrente para cá. Se vem uma corrente, então energiza esse cubo. Então, o que acontece? Ele foi energizado por indução. Ou seja, por uma fonte externa, eu energizei esse cubo. Tá ok? Beleza, pessoal? Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Pode me parar se vocês não entenderem, tá bom? Pois muito bem. Vamos continuar. O que acontece? Coulomb, então, desenvolveu uma equação que explica esse fenômeno da atração e da repulsão. É chamada de lei de Coulomb, que ela tem como prerrogativa o quê? Calcular as forças de atração ou repulsão entre essas cargas. A força, ela é determinada por o quê? Uma constante, que já é calculada, aqui 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, onde a unidade de carga é Coulomb, em homenagem a ele, o módulo dessas cargas dividido pela distância ao quadrado, ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Pode continuar? Pessoal, tá tudo bem? Pode continuar? Vou continuar? Pode. Beleza. Mas tem alguma dúvida quanto a isso ou não? Pode me parar, pessoal, porque vocês têm que saber isso aqui, viu? Pode. Tá tranquilo aqui ou não? Aqui tá tranquilo? Essa parte? Tranquilo. Beleza. Por que essa lei aqui é importante? Porque é o seguinte, é que vocês vão perceber que mais adiante, quando vocês estudarem circuitos de corrente alternada, vocês vão perceber que a força elétrica dessa lei aqui, ela é responsável pelo surgimento de quê? Campo elétrico. Ou seja, como é que eu ilustro isso? Suponha que eu tenho um fio dessa forma, ok? Tem aqui um fio. Vou aumentar o comprimento dele. Tem aqui um fio. E aqui eu tenho ponto A. E aqui um ponto B. E se eu estou energizando o fio, vai correr o que aqui, pessoal? Corrente elétrica, que a gente representa pela letra I. Tá? Muito bem. I. I. E o que é I? Corrente elétrica é ordenamento ou fluxo de cargas. Se vocês quiserem anotar aí, pode anotar, viu, pessoal? Corrente elétrica é melhor. Eu vou ditar um negócio aqui para vocês, então. Anotem aí. Quando estiverem prontos, eu vou ditar. Pronto. Beleza. Pronto. De acordo com a física, de acordo com a física, corrente elétrica nada mais é do que fluxo de cargas.
Ponto final. É devido a esse movimento ordenado de cargas que surgem campos elétrico e magnético. Ponto final. Aí, pessoal, depois eu vou disponibilizar esses slides aí para vocês, viu? Podem ficar tranquilos. Beleza? Na hora que estiverem prontos, vocês podem me falar, tá bom? E aí a gente continua. E aí, peço a vocês, aí depois dessa anotação, anotem aí. Que força elétrica é igual ao campo elétrico vezes o valor dessa carga de prova, tá? Podem anotar essa equação aqui, ó. Ela é importante. Ok? Essa equação aqui, ó. Essa equação significa força elétrica é igual ao que mesmo, professor? Campo elétrico vezes carga. Ou seja, que quando tem força elétrica, surge um campo elétrico em detrimento dessa carga, tá ok? Que é corrente, que eu vou mostrar aqui que é corrente por tempo, tá bom? Aí anota essa equação aqui, tá bom? Coisa que não tem no livro, mas vai acrescentar muito para vocês. Essa equação aqui. Na hora que estiverem prontos, vocês podem me falar, viu, gente? Pode continuar, gente? Pode continuar aí. Beleza. Aí vocês me falam para dar tempo para vocês copiarem aí. Beleza. Então, o que eu disse aqui? Corrente elétrica é um ordenamento de cargas elétricas, certo? Em detrimento do tempo. Então, o símbolo para corrente elétrica que nós utilizamos aqui na eletrotécnica é o I, que é o quê? A variação de carga pela variação do quê? Do tempo. Ou seja, é o fluxo de cargas que está correndo no fio, como eu mostrei para vocês, em detrimento desse tempo. Existem duas formas distintas de corrente. Nós temos a primeira, que é a corrente contínua, em que nós temos aqui o gráfico ilustrando esse primeiro, em que a corrente está em amperes e o tempo em segundos, certo? Em segundos. E vocês podem ver que não há amplitude neste gráfico, certo? O seu gráfico, ele é o quê? Contínuo, ele não sofre variação, tá bom? Pois muito bem. Em detrimento da corrente contínua, nós temos também a corrente alternada, em que ela tem o quê? Amplitude e que atinge o quê? Os valores de pico do quê? Da corrente, certo? Eu vou colocar aqui valores de pico. Que nós chamamos de corrente de pico. E aqui também os valores de quê? De mínimo, certo? Os valores de mínimo. Então, a corrente alternada, ela tem essa característica. Ela é um comprimento de onda, né? Ela é uma onda. Quem for especializar mais adiante vai perceber que a energia elétrica é uma onda, né, eletromagnética, certo? Porque através do fluxo de cargas gera-se campo elétrico e magnético, então é uma onda eletromagnética.
E que é esse tipo de corrente aqui é o que chega nas nossas residências, tá ok? Então, o que acontece na prática, pessoal? O que acontece na prática? Dependendo do local, o que acontece? A usina hidrelétrica, né, as grandes usinas como Itaipu, por exemplo, e de Sete Gargantas lá na China, o que acontece? Eles produzem, através do movimento da água nas turbinas, o quê? Corrente contínua. Quando chega ao transformador, que é um circuito que eu vou falar aqui para vocês, que é retificador, e o que é um circuito retificador, professor? É aquele que altera o comprimento de onda, né, da corrente. Então, transformador é um circuito retificador. Por quê? A corrente chega até ele contínua e vem até os nossos lares de maneira o quê? Alternada. Ok? Muito bem. Dentro da corrente, devido à frequência que nós temos, e que no Brasil a nossa frequência é de 60 Hz, nós temos alguns o quê? Entraves na corrente, algumas, entre aspas, impurezas na corrente, que são chamados de harmônicos. Harmônicos, certo? Esses harmônicos, que eu vou até colocar aqui entre aspas, são as verdadeiras o quê? Impurezas que vêm juntamente com a produção de corrente através da frequência. O que acontece na prática? Visualizem aqui o gráfico aqui comigo de corrente alternada. Essas impurezas, elas podem vir dessa forma aqui, ó. Acontece dessa forma. Suponhamos que essa linha em roxo que eu desenhei são os harmônicos. E vou fazer agora aqui uma de verde para vocês verem também o que acontece. Uma de verde também, que são alguns harmônicos. Pois muito bem. Então, o meu verde e o meu roxo aqui representam os meus harmônicos. E essa em vermelho é a minha corrente o quê? Ideal para chegar na minha casa. Dependendo do harmônico, se ele, entre aspas, não for retificado ou corrigido, essa curva que for corrigida para que tenha esse comprimento aqui dito ideal, que eu mostrei para vocês no início, pode danificar o seu aparelho eletrônico. Pode superaquecer sua televisão, ter sobrecarga, seu aparelho de som, seu celular quando estiver carregando, tudo isso por quê? Por causa dos harmônicos da corrente, tá ok? Por isso que usinas hidrelétricas, elas fazem de tudo para eliminar esses harmônicos aqui. Geralmente, a usina de hidrelétrica de Itaipu, ela consegue eficiência de 96%, certo? É uma das melhores do mundo. Ou seja, 96% de eficiência o que estão eliminando aqui esses harmônicos, beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Certo. Beleza. Todo mundo entendendo mesmo o que eu estou falando, né? Beleza, gente? Alguma dúvida nisso aqui? Beleza. Então, vamos lá. O instrumento que a gente utiliza para medir esse tipo de corrente, o tipo de corrente alternada ou contínua, é o quê? É o multímetro. Certo? Aqui eu mostrando aqui para vocês. Eu tenho os cabos de banana de ponta prova, né? Um positivo e um negativo. Nós temos a escala de tensão, em que você pode ajustar aqui, né? Em kilovolts ou milivolts. Escala de resistência, né? Miliohms, quiloohms. Aí você fica à vontade. A chave seletora que você vai fazer o giro. Se você quer medir corrente, tensão ou resistência.
a tensão aqui em escala alternada, em escala contínua, essa parte aqui dos terminais de conexão e aqui o visor que vai mostrar para você o resultado, ok? Nesse caso aqui, se eu quiser somente o cálculo da corrente, eu tenho um equipamento que se chama o quê? Amperímetro. Perguntar, pessoal, algum de vocês trabalha na área de elétrica? Ou todo Sim, mundo ainda trabalha? Quem que está falando? É o William? Thiago. Tiago, você trabalha já tem quanto tempo? Tô desde 2010. É. Você gosta dessa área, então? Sim, positivo. Mas aí você pode acrescentar sempre que você quiser aqui, viu? Alguma coisa, viu? Você pode ficar à vontade, viu? Ah, com certeza. Tá Beleza. bom. Nós temos um amperímetro. Para medir potência, por exemplo, nós temos o watímetro. Watímetro. Ele mede potência. Potência. Melhorar isso. Potência. Mede potência. Potência. E com o tempo, pessoal, vocês vão perceber que o quê? E o cálculo da potência é através disso aqui, ó. Trabalho, que é igual a energia, é igual a potência vezes o quê? Variação do tempo. Certo? Então, se eu quero calcular potência vai ser o quê? Trabalho, que é energia, né? Dividido pela variação do tempo. Isso aí a gente tem na segunda SAP, quando pedem para calcular a energia consumida e dar a potência de cada material na sua casa. Lâmpada, chuveiro, também micro-ondas, tudo isso aqui, aí tem uma segunda SAP que eu quero ajudar vocês a fazerem também, ok? Nesse caso aqui, pessoal, esse aqui já é um multímetro mais moderno, tá? Em forma de alicate, ok? Esse aqui é um mais moderno, mas esse aqui é um mais antigo. E esse aqui é um amperímetro, ok? Mede apenas a corrente elétrica. Vamos mais adiante. Muito bem. Pessoal, essa parte que nós vimos até aqui é uma parte que voltada para a cara de quê? De eletrostática, ou seja, as cargas de maneira estática, né? Vistas de maneira o quê? Microscópica. Agora, quando a gente põe a mão na massa, a gente lida com o quê? Circuitos elétricos. O que são circuitos elétricos? São instrumentos elétricos em que eu tenho componentes que vão me proporcionar energia, certo? Para atender as minhas mais variadas demandas. Eu vou ter, dentro desse circuito, uma fonte de alimentação, que ela pode ser ou contínua ou alternada, resistência, capacitores, indutores, entre outros, beleza? Então, pessoal, o que acontece? A minha fonte de alimentação, ela pode ser o quê? Alternada, ser alternada, ser representada geralmente pelo tiozinho, uma bolinha assim no circuito, ok? E nós temos o quê? Contínua. Contínua. Geralmente é uma bolinha assim nos exercícios, né? Vem com mais e menos, ou menos e mais, ou então dessa forma aqui, ó. Como tem nos simuladores, tá ok? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal, do computador, sim ou não? Ou o slide ainda? Vendo slide. Slide? Agora eu vou mostrar aqui no computador. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Sim. Beleza. Nós temos um software muito bom que é o Circuit Lab ou Multisim.
tem gente que trabalha com Proteus, tá? Eu fiquei sabendo desse software aqui, o Circuit Lab, esses dias. Eu trabalhava mais com Multisim. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a ilustração de uma fonte de corrente contínua, em que você pode alterar aqui, eu vou pôr 12 volts, por exemplo. Nós temos aqui os resistores, representados dessa forma, em que se eu clicar 2 vezes, eu posso mudar, eu vou colocar 5 ohm, por exemplo, certo? Nós temos aqui o desenho de um capacitor. Se eu clicar 2 vezes em cima com essa seta, eu posso alterar. E que tem o quê? Valor em farad, certo? Eu vou colocar aqui 10 para vocês verem. 10 farad. Nós temos um indutor, certo? Se eu clicar 2 vezes, tem ele o quê? Em Henry, tá? Que é a unidade de medida. Tá? Eu vou colocar 15 microamp, ok? Beleza, pessoal. Então, como isso aqui é mais adiante, isso aqui é só para ilustrar para vocês como que é o desenho de um capacitor e o desenho de um indutor. Muito bem. Como nós vamos lidar com circuitos, mais adiante eu vou chegar a esse ponto, né? Vocês têm essa coisa de o quê? De ter o quê? Softwares que vão demonstrar os circuitos para vocês e que vocês podem utilizar para fazer as atividades, ok? Eu tenho aqui um circuito e aqui, como eu mostrei para vocês, uma fonte de corrente contínua. E essa aqui já é uma fonte de quê? De corrente, o quê? Uma fonte de corrente, que a gente tem o quê? 1 ampere, de maneira contínua também, ok? Alguns exercícios trazem isso. E aqui nós temos a garantia de o quê? De uma fonte de corrente o quê? Alternada. Em que se eu clicar aqui, vocês podem alterar a frequência aqui, como nós adotamos, 60 Hz. A amplitude você pode escolher, eu vou colocar 10, por exemplo, ok? Em o deslocamento vai ser 0, você pode pôr ou 60, ou você pode aqui alterar a fórmula com que o que vai virar corrente, ou seno ou triângulo, ok? Vou fechar aqui. Beleza. Vocês viram aqui, pessoal? Mesmo que tenha saído? Ok, pessoal? Vocês viram aqui? É porque saiu aqui. Ok? Beleza. Então, vamos mais adiante. O que nós temos? Resistores são estruturas responsáveis por converter energia elétrica em térmica, ou seja, é uma barreira para o fluxo livre de corrente, certo? Então, eu peço que vocês anotem aí. Quando estiverem prontos, eu vou ditar. Pronto. Beleza. Indutores, 2 pontos. São estruturas eletrônicas Antes dos 2 pontos é o quê? Indutores, 2 pontos. São estruturas eletrônicas, ou você pode colocar entre parênteses componentes eletrônicos, que são responsáveis por armazenar campo magnético num circuito. Campo magnético num circuito. Ponto final. Pode ir para o próximo? Pode ir? Pode ir. Capacitores. 2 pontos.
Dois pontos. São elementos vírgula, ou componentes elétricos, vírgula, e armazenam carga elétrica. Carga elétrica. E aí vocês me perguntam assim, mas pessoal, mas professor, onde é que a gente vê isso na prática? Banco de capacitores na indústria, certo? Dependendo da indústria, pessoal, se ela é médio ou grande porte, tem que sempre ter um banco de capacitores, porque dependendo daquilo que você for fazer, né, se exige muito tempo e muita energia, vocês precisam de um banco de capacitor. A indústria precisa de um banco capacitor. Então, o que acontece? Enquanto um capacitor ele armazenou energia o máximo que ele pôde e depois ele emitiu essa energia para que a máquina e o maquinário continuasse a funcionar, o outro capacitor já está carregado e quando ele descarregar, esse capacitor, primeiro, ele descarrega totalmente e utiliza a energia do segundo para o quê? Movimentar o maquinário que precisar, ok? Em grandes indústrias utilizam bancos de capacitores, ok? Principalmente indústrias que tem o quê? Operação 24 horas por dia. Certo, pessoal? Todo mundo aí tranquilo? Pode continuar? Pode sim. Beleza, pode continuar. A primeira lei de Ohm, ela relaciona o potencial de uma fonte, ou seja, a tensão, ou seja, o ordenamento de cargas, né, da seguinte forma, através da seguinte função do primeiro grau. V é igual a RI. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. E vou demonstrar para vocês como que funciona isso aqui. Aqui. A primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Tradução. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a tensão, que é igual a corrente, vezes a resistência, certo? E o que vocês querem primeiro, pessoal? Que aumente a tensão, diminua a tensão, ou aumente a resistência ou diminua a resistência? Aumenta a tensão. Pode aumentar a tensão e deixar a resistência do mesmo jeito? Pode ser? Pode. Pode ser. Quem ia falar? Pode falar. Não, pode ser, pode manter. Então, beleza. Então, vou aumentar a tensão. O que acontece? O meu valor de I, ele está aumentando. Significa o quê? Que eu estou fornecendo mais energia, mais carga para esse circuito. Beleza? Se eu manter a minha resistência no mesmo patamar. O que acontece então, pessoal? A minha resistência, ela não alterou. Então, só mudou o quê? A minha corrente elétrica. Significa o quê? Que corrente elétrica com resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a tensão o máximo que eu puder. Deixar mais ou menos nesse patamar de 2,5. E vou diminuir a minha resistência. Se eu diminuo a minha resistência, olha aqui no fio aqui. A minha corrente ela vai aumentando. Comprovando que resistência e corrente
são o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Mas, se eu aumentar a minha tensão, a minha o quê? Corrente o quê? Aumenta também. Ou seja, tensão e corrente são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim, deu pra entender. Beleza. Então vamos lá. Voltando aos slides. Então eu tenho a minha primeira lei de Ohm, que é uma função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Como que eu faço aqui? Eu tenho um gráfico. Quando vocês forem mexer na prática, pessoal, vocês vão lidar muito com isso. Em que eu tenho aqui uma tensão em volts e tenho aqui uma resistência I em amperes. Quando o meu resistor estiver sobre uma tensão e estiver sobre uma corrente, como é uma função do primeiro grau, a função é o quê? O gráfico é uma reta. Certo? Se o gráfico tiver esse comportamento, a partir da origem, se ele tiver este comportamento, ele é dito resistor ôhmico, ok? Resistor ôhmico. Mas, se ele tiver esse comportamento de verde que eu estou desenhando aqui para vocês, é dito o quê? Um resistor não ôhmico. Não ôhmico, ok? Agora, aqui no vermelho, ele estaria o quê? Ôhmico. Ou seja, o padrão dele se adequa de acordo com a primeira lei de Ohm. Seria Ohm. Muito bem. Agora vamos para um pouco de conta, então. Eu tenho aqui os exercícios de fixação, que diz assim: um pequeno circuito é montado a fim de ligar uma lâmpada incandescente. Se a lâmpada tem 220 volts de tensão e a corrente que atravessa é de 12 amperes, calcule a resistência. Então, como que eu faço? Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Quanto que é a tensão? 220. A resistência é o que eu quero saber. E o quê? E a minha, o quê? Corrente de 12 amperes. Certo? Então, como que fica? A resistência fica o quê? 220 dividido por 12. Certo? Então, quanto que dá aqui? Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui. 220 dividido por 12. Dá 18,3 ohms. Aproximadamente. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Pode Tranquilo. continuar? Beleza. O segundo aqui. Uma lâmpada tem uma resistência de 30 ohms, com uma tensão de 220. Calcule a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber se o tempo total de funcionamento é de 12 segundos. Como que eu faço? Utilizo a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Muito bem. Quanto que é o meu V? 220. Quanto que é a minha resistência? 30. E vou achar a minha corrente. Então, a minha corrente vai ser 220 dividido por 30.
Muito bem. Isso dá o quê? 220, deixa eu fazer aqui, 220 dividido por 30. Dá 7,33. Amperes. 7,3 amperes, aproximadamente. Muito bem. Mas o que que ele quer? Ele quer o quê? A quantidade de carga que vai para essa lâmpada. E eu sei que I é igual a variação de carga pela variação do tempo. Quanto que é o tempo que eu tenho? 12. Então, como vai ser? Delta Q, que é a variação de carga, que é essa lâmpada USB, vai ser o quê? I vezes delta T. Então, quanto que fica? Delta Q. O meu I eu achei 7,3. E o meu delta T de 12 segundos. Então, 7,3 vezes 12 vai dar 87,9 coulombs de carga. Então, vai dar aproximadamente 87,9 coulombs de carga que essa lâmpada irá receber. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem anotar ou tirar um print aí, podem ficar à vontade que eu espero, viu? Na hora que vocês estiverem prontos, podem me falar. Todo mundo entendeu o que eu fiz aí, pessoal? As contas? Todo mundo entendeu? Entendi. Beleza. Mas vocês já copiaram aí? Ou printaram? Certo? Tudo bem, pessoal? Pode continuar? Pode continuar, né? Então, beleza. Então vamos mais adiante. Eu vou terminar até aqui, pessoal, até a segunda lei de Ohms, tá? Aí vocês estão dispensados. Por quê? Porque depois vocês vão ter que fazer a aula prática, tá? E aí, se eu for muito adiante, tá? Aí não fica alinhado com o professor, ok? Mas aí eu vou parar aqui na segunda lei de Ohm, ok? E aí lá ele já vai dar um respaldo para vocês. O que significa a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm relaciona resistência, material, todo material elétrico tem resistência, pelo comprimento, pela área. Esse ρ significa resistividade. Todo material tem essa resistividade, ok? O que é resistividade? São as características próprias do material que condicionam o quê? A liberdade ou não, né, dos elétrons dessas cargas irem e virem. Ou seja, constitui o quê? A capacidade de dar maior liberdade ou não para esses materiais. É por isso que, através da resistividade, nós temos materiais que são classificados como condutores, semicondutores, isolantes, tá? E hiperisolantes, superisolantes também, ok? Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui resistência, a resistividade, comprimento e a área. Então, eu tenho aqui um exercício de fixação. O fio de cobre, ele é atravessado e tem uma resistência de 30 ohms, com um comprimento de 12 metros e área de secção transversal de 54 metros quadrados. Determine a resistividade do material.
Então, o que eu faço? Eu utilizo a segunda lei de Ohm. Então, venho R. Eu quero achar a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Muito bem. Eu quero achar o quê? O ρ. Então, faço o quê? Multiplicação cruzada. Fica o quê? R vezes o S, que é a área, igual ao ρ vezes o L. Então, o meu ρ vai ficar como? Vai ficar resistência vezes a área dividido pelo comprimento. Então, quanto que fica o ρ? Quanto que é a minha resistência que eu achei? 30. Quanto que é a minha área? 54 metros quadrados. Dividido pelo meu comprimento, que é 12. Então, vou fazer aqui 30 vezes 54. 4 dividido por 12. Então, meu ρ deu o quê? Deu 135. 135 ohms vezes, aqui ó, a unidade, metro quadrado, dividido por 12, que é o quê? Metro. Metro com metro. Então, a minha unidade de resistividade vai ser o quê? 135 Rho vezes metro, ou seja, ohm vezes metro. Muito bem, pessoal? Tudo bem? Tranquilo aí? Todo mundo me acompanhou aí? Tá tudo tranquilo? Beleza. Aqui, pessoal, em resistores, que nem eu falei para vocês, agora há pouco, nós temos aqui o eixo X com a corrente, o eixo Y com a tensão, certo? E aqui o comportamento de um resistor. Quando o resistor tem esse comportamento, que não seja linear, uma curva suave, né, uma reta suave, ele é dito que resistor não ohmico, porque não obedece à primeira lei de Ohm. Mas nesse caso, né, se você tem um resistor com este comportamento, ok? Então, ele é dito que resistor ohmico, ok? E como que você acha a resistência nesse caso? Tangente. Ou então, pega o valor aqui do eixo das ordenadas, que é o y, pelo eixo das abscissas. Qual que é o valor que eu tenho aqui? 5. E está em direção a 1. Então, a minha resistência nesse caso vai ser de 5 ohm. E se fosse com 10? 10 dividido por 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo assimilou isso aí? Ok? Estou quase terminando essa parte. Tá? Oxi. Beleza. Aqui nós temos alguns tipos de resistores, né? Nós temos um resistor de cores, né? Que através das cores deles você pode determinar a quantidade de resistência que ele tem. Tudo isso é padronizado. Nós temos resistor fixo. Nós temos o potenciômetro, em que você regula a quantidade de resistência que você pode enviar para um circuito. E nós temos um trípode, que é um resistor com chave, né? Você pega uma chave de fenda e, através de você apertar ou não, você pode aumentar ou diminuir a resistência, ok? Os resistores em série no circuito, quando esses resistores estão em série, a associação deles está em série, significa que eles estão submetidos à mesma corrente. Lembre-se aqui do I, ó, série, corrente. Ok? Então, o que acontece? Resistência equivalente é substituir
os resistores que tem no circuito por um que vai fazer o trabalho de todos. Esse que é o significado. Então, se eu tenho resistores em série, o que acontece? É só você somar as resistências. R1 mais R2, até onde estiver, até Rn. Resistores em paralelo são resistores o quê? Que eles têm o quê? A mesma o quê? Tensão, o mesmo ponto de tensão. Então, a associação de resistores em paralelo é o quê? É o produto pela soma, ok? E aqui eu tenho um exemplo aqui do lado, ok? Beleza. Pergunto a vocês, pessoal. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Série ou paralelo? Sério. Tá certo. Série. Então fica o quê? 1 mais 2, que dá 3, certo? Beleza? Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Paralelo. Muito bem. Produto pela soma, certo? Mas aqui, como os dois são iguais, como que a gente faz aqui nesse caso? Pega a resistência e divide pela quantidade, certo? Qual que é a resistência aqui? 2. Dividir por 2, 1. Ah, e se eu quiser fazer da outra forma? Produto pela soma. Dá a mesma coisa? Sim. Então fica o quê? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Produto pela soma. 2 vezes 2, 4. Dividido por 4, 1. Beleza? E como que ficaria esse circuito? Ele ficaria assim, ó. A fonte. Aqui a resistência. E a outra resistência. Aqui em cima ficaria 3. E aqui do lado ficaria o quê? O 1. E aqui? Estão em série ou estão em paralelo? Em série, certo? E aqui dá o quê? 1 mais 3, 4. Beleza? Aqui, pessoal, nesse segundo exemplo aqui, dessa resistência aqui, esses aqui estão em série ou estão em paralelo? Tudo aqui. Tá certo. Como? Em série. E o que acontece? A gente soma todos eles, porque eles estão submetidos à mesma corrente. Beleza? Então fica 10 mais 5, mais 3, mais 5, mais 12. Dá um total de 35. Muito bem. Esse aqui, pessoal. Esse aqui, estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Paralelo. Produto pela soma. 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2 dá 1 ohm. Certo? Tá aqui. E aí, esses dois aqui agora, estão em série ou estão em paralelo? Esse aqui, Tá sério. série. Então, o quê? Soma. 3 mais 1, 4. Beleza? Aqui, pessoal, mais um exemplo para a gente fechar. Esses dois aqui, estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Muito bem. E aqui a gente já sabe que vai dar 1, certo? E agora aqui, estão em série ou estão em paralelo? Em série. Muito bem. Então fica o quê? 6 mais 2 dá 8, certo? E aí esses dois aqui, o 8 com 1 vai ficar em série ou paralelo? Série ou paralelo, pessoal? O 8 com 1. Não sei. O circuito vai ficar assim, ó. Quando tiver essa dúvida, sempre redesenhe o circuito, tá? Então pego aqui a resistência em 8 e aqui a resistência em 1 que eu achei. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 8, ok? E agora, estão em série ou estão em paralelo? Em série. Isso, muito bem, pessoal. Está em série. Então fica 8 mais 1, 9. Beleza?
Vamos mais aqui. Esses dois aqui, sério ou paralelo? Paralelo. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui direto, porque os dois são iguais. É que fica o quê? A resistência dividido pela quantidade. 2 dividido por 2, 1 ohm. E agora vai ficar assim o meu circuito. E aqui, 4. Pergunta a vocês, esses dois aqui estão em série ou paralelo? Sério. Série. Muito bem. Então, 4 mais 1, 5. Beleza? Sim. Beleza. Agora aqui, vamos para esse aqui. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Paralelo. Muito bem. Então, o que que acontece? Esse aqui, como não são iguais, então vai ter que fazer o produto pela soma, certo? Então, fica o quê? 4 vezes 2 sobre 4 mais 2. Então, fica 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2. Então, aqui fica 8 dividido por 6, certo? Ohms. Eu posso aqui simplificar por 2, tá? Porque 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. 4 terços. Beleza? Muito bem. Esses dois aqui, pessoal, eles estão em série ou estão em paralelo? Em série. Muito bem. Então fica o quê? 4 mais 2? 6. Beleza. Então, como que o meu circuito vai ficar? Meu circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza. Então, eu tenho aqui 4 terços. E aqui eu tenho 6 ohms. Beleza. Agora pergunta a vocês, estão em série ou estão em paralelo, pessoal, aqui? Em série. Muito bem. Então, como que fica a resistência equivalente total? É o somatório. 6 mais 4 terços. Ah, Paulo, como é que eu faço isso aqui? É simples. É só você tirar o mínimo. Aqui é a mesma coisa que eu estava dividindo por 1. Então, o mínimo entre 3 e 1 é 3. Então, como que fica aqui? Vai ficar assim, ó. 3. Mínimo múltiplo comum. Então, fica 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 6, 18. Mais 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 4, 4. 18 mais 4, 22. Aqui repete o 3. Beleza, pessoal? Todo mundo assimilou isso aí que eu fiz? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Agora esse daqui. Todos esses três aqui, pessoal, estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Muito bem. Então, como que fica? É você pegar a resistência equivalente total, que é 2, que é similar em todos eles, e dividir pela quantidade, que eu tenho 1, 2, 3, iguais em paralelo. Então, fica 2 terços de ohm. Beleza? Todo mundo assimilou isso aqui, pessoal? Isso aqui é mais exercício mesmo. Eu vou mandar esse material para vocês, aí vocês fazem, refazem. Isso aqui é mais exercício, beleza? Tranquilo, gente? De boa. Beleza. Aqui,
Eu vou deixar isso aqui como cálculo da potência, tá ok? Aí anotem para mim, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre cálculo da potência a partir da primeira lei de Ohm, tá? Então, o que vocês têm para sábado, né? Para a próxima web de vocês? Vocês já conhecem multímetro, amperímetro, latímetro, tá? E também a associação de resistores, ok? Vocês já sabem sobre corrente contínua, corrente alternada, cálculo da força, tá? E campo, que energia, né? Eletricidade, corrente elétrica produz campo elétrico e campo magnético. E vocês também já aprenderam aqui sobre a primeira e a segunda lei de Ohm, ok? Eu vou parar a gravação. E aí estou aqui disponível